Olá, meu nome é Caroline Pereira de Souza e trago como título do meu trabalho de conclusão de curso Pessoas com diabetes mellitus e imunossenescência, construção e validação do instrumento. Tive como orientadora a professora doutora Jacira dos Santos e os membros da banca examinadora, professora doutora Miriam Alves e a enfermeira doutoranda Rafaela Félix. Sabe-se que o processo do envelhecimento é fisiológico, próprio do ser humano, e se diferencia em dois tipos: senescência e senilidade. A senescência é o processo natural e a senilidade é o processo patológico. O sistema imunológico do idoso, tanto inato quanto adaptativo, é afetado por este envelhecimento. Tais alterações provocam o declínio das funções imunológicas, conhecido por imunossenescência. A imunossenescência repercute na vida do idoso, causando assim consequências como o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes mellitus. Então, assim, cabe ao enfermeiro ter ou procurar ter este conhecimento para que, assim, na consulta de enfermagem, ele execute estratégias, né, para fortalecer o sistema imunológico do idoso, para que, assim, haja um tratamento mais eficaz de diabetes mellitus. E a justificativa deste trabalho foi: considerando as consequências da imunossenescência para a progressão do DM, faz-se necessário desenvolver instrumentos que visem a investigação do conhecimento do enfermeiro que atua na assistência à pessoa com DM na atenção básica, a fim de identificar as necessidades de educação permanente ou continuada para estes profissionais, melhorando assim a qualidade de vida de pessoas idosas com DM. A questão norteadora foi: como se apresenta um instrumento de investigação sobre o conhecimento de enfermeiros de atenção básica em saúde acerca da imunossenescência em pessoas com DM após validação por especialistas? E assim teve como hipótese que o instrumento de investigação seria assim validado por especialistas e o seu objetivo foi construir e validar um instrumento de investigação sobre o conhecimento de enfermeiros de atenção básica em saúde acerca da imunossenescência em pessoas com DM. Trata-se de um estudo metodológico composto por três etapas: revisão integrativa da literatura, elaboração do instrumento e validação por juízes. A questão norteadora da revisão integrativa foi a seguinte: o que tem sido desenvolvido na literatura nacional e internacional sobre os fatores relacionados à imunossenescência em pessoas com DM? A coleta de dados aconteceu entre 18 de janeiro a 18 de fevereiro de 2021, nas seguintes bases de dados: Sinahal, Lilacs, Medline, Scopus e Web of Science, com os seguintes descritores: imunossenescência, doenças crônicas e diabetes mellitus. E assim, os critérios de inclusão foram os artigos com data de publicação entre 2011 a 2020. A elaboração do instrumento, né, foi dividida em duas partes, a partir da revisão da literatura. A primeira foram as variáveis sociodemográficas e ocupacionais, e a segunda foi sobre o conhecimento dos enfermeiros de atenção básica sobre a temática, considerando-se os indicadores identificados na literatura relacionados à imunossenescência e pessoas com DM. E assim foi utilizada a escala Likert de 5 pontos. A validação por juízes aconteceu no período de 26 de março a 27 de maio de 2021 e foi enviado para 11 juízes. Juízes assim com experiência na área de pesquisa, mestrado e ou doutorado, vinculados ao grupo de estudo, pesquisa, processo de cuidar em enfermagem e saúde, com produção de dissertação, tese e artigos sobre a temática. Foi baseado também no que Pasquale fala de que é necessário, pelo menos no mínimo, de 6 juízes para compor o comitê. E assim, cada item do questionário avaliado foi considerado válido ao apresentar concordância de 70% entre os juízes. Então, os itens de avaliação foram objetividade, compreensão, linguagem, forma de preenchimento, abordagem e forma de apresentação. E assim também o questionário foi adaptado pelo de Rodrigues de 2017. A análise dos dados foi estatística descritiva. A pesquisa aprovada sobre o parecer de número 4.473/18
respeitando os preceitos éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução COFEN 0564/2017, e assim todos os juízes assinaram o TCLE. E assim como pode ser observado no fluxograma, os resultados de busca, inicial foram de 261 artigos, e assim, após aplicarmos os critérios estabelecidos, ficamos com 11 artigos. Os 11 artigos foram no idioma inglês, 3 dos artigos são da revista Immunity Agent e a maioria com publicação nos anos de 2020, 2017 e 2011. A maior parte, observou-se que a maior parte dos autores eram bioquímicos, médicos, professores de imunologia, biólogos e engenheiros químicos. E assim, a partir da revisão integrativa da literatura, foram identificados 8 indicadores. Então, para falar desses 8 indicadores, é necessário entender a relação entre a imunossenescência e a inflamação. A imunossenescência causa, assim, a produção exacerbada de citocinas inflamatórias, dentre elas a interleucina C e o fator de necrose tumoral, causando assim uma inflamação de baixo grau, sistêmica ou isolada. Essa inflamação ocasiona o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes mellitus. Ou seja, o diabetes mellitus e essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são assim reflexo dessa inflamação. E também assim, para explicar os outros indicadores, sobretudo os que tangem à alimentação, como o estado nutricional inadequado, maior incidência da anemia ferropriva, deficiência de vitamina D, deficiência de zinco sérico, é necessário também compreender que a imunossenescência causa susceptibilidade a infecções virais, bacterianas e fúngicas, ou seja, tirando assim toda a homeostase do corpo, assim também como do sistema digestivo, dificultando a absorção dos nutrientes, assim como também prejudicando a nutrição do idoso. Então, além de tudo isso que a imunossenescência causa por meio das infecções, há também, por causa do envelhecimento, processo natural, há uma alteração no olfato, paladar, também na absorção dos nutrientes, assim como há uma diminuição na produção de hemoglobinas, causando anemia, também anemias, e assim, tudo que tange a alimentação, é necessário que o enfermeiro observe para que não haja maiores prejuízos, mas sim que, que seja a partir da alimentação que esses indicadores não venham a sofrer alteração. E sabe-se também que há uma grande quantidade das células do sistema imunológico no sistema digestivo. E essas células, elas precisam ser estimuladas por meio da alimentação. Então, assim como também a deficiência desses nutrientes podem causar, na verdade, a progressão do diabetes mellitus, porque, por exemplo, a deficiência de zinco sérico causa uma maior inflamação. E a inflamação, o diabetes mellitus também é uma doença inflamatória, então causa a progressão da doença. E o estilo de vida sedentário também leva à inflamação. Então, é necessário que o enfermeiro estimule o idoso à atividade física, porque a atividade física proporciona assim, uma diminuição da inflamação causada pela imunossenescência e também há uma maior absorção de glicose pelos músculos, diminuindo a circulação de glicose da corrente sanguínea. E quanto à baixa resposta à vacina, sabe-se também que por meio da imunossenescência, há uma menor produção de linfócitos e, logo, anticorpos, gerando, então, essa baixa resposta. Porém, é necessário que os enfermeiros observem a situação vacinal do idoso, porque mesmo que haja uma baixa resposta, a vacina ainda é muito eficiente, muito eficaz para auxiliar, assim, o sistema imunológico frente a novas infecções. A elaboração do instrumento nessa primeira parte foi composta por 17 itens, e a segunda parte, a parte 2, foi composta por 16 itens. E assim, a validação dos juízes foram realizados por 8 juízes, com IVC de 0,87. Assim, levando em consideração do que REG 2009 fala, que
precisa ter uma concordância de 70% entre os juízes, o instrumento ele foi validado. Também houveram sugestões dos juízes, algumas foram acatadas e outras não foram. Por exemplo, uma que foi acatada foi essa sugestão número 1, onde o juiz pede para que nos itens A, B e C do instrumento seja retirada as numerações dos parênteses, porque poderia vir a confundir os participantes dessas numerações. Então, os pesquisadores avaliaram e perceberam que era necessário a retirada para uma melhor compreensão do instrumento. Um exemplo de que não foi acatado foi essa sugestão de número 4, onde o juiz sugeriu que fossem colocadas duas linhas de fundamentação que falando da relação da vitamina D, do zinco e de baixa resposta à vacina. Então, os pesquisadores não acataram, né, devido que essa fundamentação daria a resposta do instrumento, e logo não teria coerência. Então, não foi acatada pelos pesquisadores. E assim, conclui-se que, a partir da revisão integrativa, foram identificados 8 indicadores, e a partir desses oito indicadores, foi possível construir um instrumento, e este mesmo instrumento foi validado pelos 8 juízes. Então, espera se aproximar da realidade sobre o conhecimento dos enfermeiros, né, acerca da imunossenescência na consulta de enfermagem a pessoas com diabetes mellitus e também propor estratégias de melhoria da qualidade de vida dessa população. Estas são as minhas referências. Assim, meus agradecimentos. Primeiro, agradeço a Deus pela força, pelo sustento que Ele me deu nessa caminhada, aos meus pais, ao meu irmão, meu noivo, ao grupo de oração Resgatai e às minhas amigas da graduação que foram fundamentais nesse processo, assim como também a minha orientadora, a professora doutora Jacira, a minha tutora, a doutoranda Rafaela, a banca examinadora e, assim, em especial a toda a Universidade Federal da Paraíba e seu corpo docente. Muito obrigada.